Boa tarde, sejam muito bem-vindos a mais um Lição Tech. Hoje com um pouquinho rouca aqui, a voz um pouco depreciada, mas com certeza o conteúdo vai ser maravilhoso. Sejam bem-vindos ao Lição Tech, um podcast onde a tecnologia, o propósito e a estratégia é de transformação real. Hoje a gente vai falar sobre um tema que muita gente evita, mas que precisa ser encarado, que são as dores da tecnologia e o que realmente está travando o progresso nas empresas. E nesse papo, a gente vai entender mais por que, mesmo com tantos investimentos em inovação, tantas iniciativas falham. Por que a tecnologia, que deveria estar acelerando, muitas vezes acaba criando gargalos, frustrações e retrabalho? A gente também vai refletir hoje sobre os desafios invisíveis da transformação digital, cultura organizacional, resistência à mudança e desalinhamento entre a TI e o negócio. E nesse papo a gente vai entender mais por quê e por que com tantos investimentos em inovação, tantas iniciativas falham. Por que a tecnologia, que deveria acelerar, muitas vezes acaba criando gargalos, frustrações e trabalhos. Também vamos refletir sobre os desafios invisíveis da transformação digital, cultura organizacional, resistência à mudança e desalinhamento entre a TI e o negócio. E não pode deixar de falar sobre como essa estratégia deve ser utilizada. No episódio de hoje eu tenho a honra de receber essa mulher que é referência quando o assunto é tecnologia, inovação e negócio. Eu vou deixar que ela se apresente. Seja muito bem-vinda, Nathalie. Tudo bem, querida? Tudo bem. Obrigada pelo convite. Então, só falar um pouquinho mais de mim. Meu nome é Nathalie Witt, eu sou advogada, sou formada pela UFRJ e tenho um pós pela FGV, LLM pela FGV. Mas eu trabalho em tecnologia há mais de 20 anos, eu fui assessora jurídico, Latam, de grandes multinacionais no começo da minha carreira, e em 2010 decidi empreender. Então, em 2010 eu decidi empreender, tem um pouquinho antes, uma história um pouquinho, mas depois eu entro nisso. E aí a gente abriu a primeira aceleradora digital do país, que foi a 21212. Em 2015 a gente pensou, ok, a aceleração não realmente, se você não tiver saídas, vendas de empresas constantes o tempo todo, vamos fazer só os exits do que a gente já investiu e Sim. A gente vai em frente. E aí eu decidi abrir o meu próprio escritório de advocacia, com incentivo de todas as startups investidas lá da aceleradora, que foi a Witt Advogados. E depois disso, vários outros convites vieram e eu sou sócia hoje de uma empresa de cibersegurança. E eu também sou sócia de um fundo de investimentos, a Great Ventures, que a gente investe em B2B SaaS, nosso sweet spot é B2B SaaS. E então, assim, eu tenho 3 chapéus ativos, mais alguns voluntários. Então, eu também sou presidente do Conselho Fiscal do Fundo de Endowment da UFRJ, que faz e que incentiva grandes mentes da UFRJ para poder continuar no Brasil e ter uma bolsa, poder incentivar a inovação dentro da UFRJ, que é o Réditos. Então, assim, são os chapéus que eu utilizo e que se complementam e que nos auxiliam também na análise das coisas e do dia a dia mesmo, que é uma batalha todo santo dia. Com certeza. Antes da gente se aprofundar muito mais na sua realidade aqui, no que a gente faz hoje, eu queria que você contasse para mim e para todo mundo que está assistindo quem é a Nathalie. Como que você chegou aqui hoje? Como que você, se você quando era pequena, você tinha esse sonho, já sabia o que você queria, e como que se tornou a Nathalie hoje? Conta pra gente um pouquinho. Então, quando eu fui fazer o vestibular, eu queria ser ou bióloga marinha, ou advogada, ou astrônoma. É sempre assim, né? Sempre São assim. polos totalmente distintos, Nossa, mas a minha mãe olhava pra minha cara e falava assim, olha, filha, você debate tudo, você nunca tá satisfeita com nada, vai pro direito. Eu falei, tá bom. Então, fiz direito e ela falou, se você não gostasse, ela iria super incentivar. Mas eu entrei na faculdade para fazer direito de família. Nossa. E aí, quando eu cheguei lá, primeiro, não tem nenhum advogado da minha família. Nenhum. E nessa carreira, infelizmente, se você não conhecer alguém que conhece alguém que conhece alguém, é bem difícil, né? Eu falava 4 idiomas fluentemente. Eu morei fora do país até os 18 anos. Então, eu era fluente eu sou fluente em 4 idiomas e não conseguia vaga de estágio simples num escritório tipo de carreira, né? E aí, só que meu francês, por eu ter francês fluente, eu consegui um estágio, depois do meu primeiro emprego, na Orange, que é a Orange Business Services, que é
é a parte de infraestrutura pesada, de cabeamento, essas coisas todas, para o grupo da France Telecom. Então, grandes empresas B2B gigantes que eram nossos clientes. E eu era responsável por todo o Latam, todo o departamento jurídico Latam. E, assim... era super nova, né? Sim, super nova. Foi uma situação que aconteceu, né? Eu entrei, eu já tinha essa pegada de ir fazendo, de ir trabalhando. Chegava às 11 horas da manhã, 2 horas da manhã, 11 horas da manhã, 2 horas da manhã do dia seguinte que eu estava voltando para casa, né? Sempre assim. E se não fosse pela minha escola, Orange, eu não seria a advogada que eu sou hoje. Por que, Nath? Conta. Porque a Orange, ela tinha uma cabeça, isso é uma coisa que eu fico impressionada vendo há 20 anos atrás, como é que era. Presente em 180 países, ela tinha uma cabeça de dono, uma cabeça empreendedora. Legal. E uma cultura organizacional Sim. empreendedora, que eu fiquei impressionada. No meu onboarding, que não se chamava onboarding, mas ok, né? No meu onboarding, eles falaram assim, olha, se você estiver no corredor, andando, e alguém estiver tendo uma conversa no cafezinho, que você acha que você pode contribuir, contribua. Eu, tá bom, então tá, né? Primeiro emprego. Te incentivando, né? Não era meu primeiro emprego especificamente, que eu já tinha dado aula antes, mas assim, de fato, dentro da minha carreira, era meu primeiro emprego. E aí eu falei, bom, então tá, né? Aí eu, na primeira semana, interrompi 2 pessoas, estavam falando de um problema, falei, pô, desculpa estar ouvindo, mas assim, vocês já tentaram isso e isso? Não, a gente não tentou essa abordagem não, mas não sei, eu não conheço nada, acabei de entrar, mas assim, talvez seja uma solução. Eu descobri que eu estava interrompendo o presidente da empresa. Nossa, mas isso acontece muito. Aí o presidente da empresa e o diretor, o country manager, não me lembro direito. Aí ele de repente, um mês depois, fez aquelas assembleias, onde todos os funcionários são juntados para poder... Aí você foi saber quem ele era. Não, porque a gente estava com um problema e essa cultura é muito forte na gente. Então, assim, sempre fui de resolver. E todo mundo... Eu nunca tive preconceito por ser mulher numa área de tecnologia. Eu acho que, não sei, eu escuto outras colegas, outras mulheres. Eu sei que é difícil, mas eles eram... uma empresa praticamente de engenheiro, né? Mas sempre com todo o carinho, toda a paciência. Não, deixa eu te explicar. Escrever um SLA, um Service Level Agreement. Escreve aqui um SLA. Aí me passava uma folha de papel com uma casinha, uma empresinha, umas setinhas para cá. Eu falei, gente, eu tenho que fazer um documento jurídico disso. A linguagem é diferente, né? Totalmente. Não, e aí sempre trabalhei com engenheiro a minha vida inteira. E era engraçado que as pessoas falavam assim, cara, você não fala advogadez, juridiquês ou qualquer coisa. Eu falei, porque eu tenho que falar com o engenheiro tem que me entender, né? E, então, assim, se não fosse pela minha escola, minha primeira escola, nesse ponto de vista, dessa cultura organizacional muito forte, eu acho que eu não seria a advogada que eu sou hoje, porque tanto desafio que me foi dado, logo muito jovem, e a condição de doença da minha gestora, não, Nath, você vai ficar aqui, a gente não vai colocar ninguém no lugar dela, porque ela daqui a pouco volta, ela demorou quase 3 anos para voltar, né, mas daqui a pouco ela volta. E, não, você vai responder para Atlanta, não tem problema. Eu falei, gente, vocês estão malucos. Não, vocês estão malucos. Nath, calma que a gente vai te ajudar. E eu tinha a porta da presidência. Mas tinha suporte, né? Exato, todo mundo me dava suporte o tempo todo. É autonomia assistida. Exato. Né? Que muitas empresas hoje não sabem fazer, né? Se lidassem dessa forma, os colaboradores com certeza teriam um desempenho muito melhor. Nossa, impressionante. Eu tinha todas as salas de todo mundo de porta aberta, a gente podia entrar, deixa eu tirar uma dúvida contigo, assim, era uma coisa, essa troca para quem estava aprendendo, quem estava tentando resolver um problema. Eu me lembro que eu tive na época que era Equant e virou Orange, né? A gente fez um branding e tudo assim. Aí eu tinha que estudar se tinha Orange nos países da América Latina. No meio do carnaval. Nossa. Aí eu falei, gente, aí que eu descobri que tinha carnaval no Caribe, carnaval na Colômbia, carnaval na Venezuela, carnaval... Pra você era só no Rio, né? Aí eu falei, gente, como é que eu vou resolver isso daqui? Porque ninguém atende. Aí eu ligava pro técnico de plantão, você já viu uma marca aí parecida, que eu não sei o que, e todo mundo me ajudando. Não, vou andar, para pegar o carro, vou andar por aí. Muito legal. Então, assim, todo mundo se ajudar para resolver os problemas. E eu achei, assim, maravilhoso. E isso também foi meio que um alicerce para você, né? Um alicerce até para ir para o mundo das startups, para ir fazendo um paralelo já rápido. Foi um alicerce para mim, porque todo mundo me ajudou no começo da minha carreira. Que bom. Então, esse give back meu também é muito forte,
por causa disso. Eu tenho várias mentorias, várias reuniões que, ai, desculpa estar te ocupando seu tempo. Tudo bem, tempo é finito. Claro. Mas se não fossem essas pessoas mais sêniores me dando esse suporte, me dando o ouvido, não, tenta ir por esse lado, tenta ir por aquele lado ali, eu não teria chegado onde eu cheguei hoje. Muito bom. Não teria chegado. Que legal. Eu fico feliz de ouvir não só a sua história e do que te incentivou para chegar até hoje, mas pela parte do teu preconceito, que você disse que não passou, apesar de estar imersa no mundo masculino. Exato. Né? Nós, mulheres que estamos na tecnologia já há mais de 20 anos, a gente entrou num universo vendado, né? Assim, onde só tinham homens. Então, ouvir de você, eu particularmente, eu digo que eu também não senti. Eu nunca fui rejeitada, né? E eu acredito que você também não. O meu preconceito é mais no que a gente... Quando a gente faz um link entre o que eu conseguia e o que um homem conseguia. O que era fácil para um homem e o que era fácil para mim. Então, assim, foi o que eu senti, de fato. Eu tinha que trabalhar muito mais, eu tinha que me empenhar muito mais, eu tinha as minhas apresentações, os meus, enfim, dashboards, tudo era muito mais detalhado do que um homem. Né? O papo do corredor do homem não funcionava comigo. Principalmente quando a gente fala de um tempo muito antigo, que quando a gente estava num papo de corredor, já vinha a historinha de que você estava saindo com a pessoa. Porque com o homem não. O homem pode ficar ali batendo papo com uma outra mulher e tá tudo certo. Agora, quando era a mulher batendo com o seu superior, enfim, um colega mesmo de trabalho, as coisas mudavam. Então, assim, eu fico muito feliz de ouvir que você também não passou por isso e que encontrou nesses homens que estavam trabalhando com você aliados, né? Um suporte. Não, muito. Foi muito, assim. E eu andava com a presidência. Por mais que eu era o jurídico, que era... Depois eu mudei de um andar para outro e o senhorzinho, assim, que foi pegar minhas caixas. Pô, você trabalha num departamento legal. Pô, deve ser muito legal trabalhar aí. Eu fiquei olhando pra cara dele, assim. Eram quase 11 horas da noite, eu fiquei assim... Ah, agora que eu entendi. Eu fiz associação, porque ele não estava lendo legal para ler. Ah, eu falei, é isso mesmo. Mas, assim, eu almoçava com a diretoria. Então, assim, eles nunca me... Ao contrário, eles sabiam o desafio que eu estava tomando. E não queriam, eu acho que também, interesse todo deles, que eu não surtasse, né? Sim, sem dúvida. Isso era importante. E muito importante. Muito importante. Mas, assim, meus apelidos, né? O cara. Nath, tu é o cara. Aí eu... Como assim? Não tem uma coisa mais feminina? Não, tu vai lá e tu resolve. Tu é o cara. Aí eu... São coisas bem masculinas. Eu escutei muito. Ah, não, você já virou menino. Porque eu não tinha outra opção. Ou eu escutava as piadas masculinas e os comentários masculinos, ou eu escutava, porque como é que eu, a única mulher, iria fazer com que 20 homens mudasse a forma de falar e de, enfim... E eu dizia, virei homem, com certeza. Não, eu era amiga deles, porque, Nath, eu preciso comprar um presente para minha esposa, preciso comprar um presente para minha namorada. Você vai comigo. Você vai... Resolvia todos os problemas. Não, eu pago o almoço. Eu falei, beleza. Tô dentro, tô indo. Tô dentro, passear no shopping, pagar o almoço, na hora do almoço. Tá? Então, eles se aproveitavam também disso. Mas era uma troca, né? Era uma troca, mas assim, sempre, eu acho que eu nunca tive esse preconceito, assim, de fato. E... quando eu vejo algumas mulheres passando por isso, eu falei, gente, olha só, não é possível. Você falou com a pessoa? Você foi clara com a pessoa? Porque teve um caso, inclusive na Orange, que a gente estava fazendo a apresentação, aquela semana da CIPA, não sei o quê. Sim, super importante para a empresa. Fazendo a apresentação de assédio moral, assédio sexual, blá, blá, blá. É quando tudo sai do papel, né? E aí aquilo fica, de fato, a regra primária da empresa. E a gente tinha feito a apresentação daquele dia para a alta gerência, né? E aí veio um cara, e meu computador parou de funcionar. E veio o cara do TI, do suporte, né? Não, TI não, gente, vamos do suporte para ver o que estava acontecendo com a porcaria do Windows. Aí ele, nossa, você é muito linda, você é muito isso, você é muito aquilo. Eu falei, olha, desculpa, eu tenho namorado e esse comentário não é bem-vindo. Falei, assim mesmo. Aí ele, como assim não é bem-vindo? É que eu não sei o que. Eu falei, você sabe com quem você está falando? Falei, assim mesmo. Aí eu tinha acabado de fazer a apresentação. Olha só, deixa eu só te explicar a política interna da empresa de assédio moral, assédio sexual. Se uma pessoa tiver uma reclamação, ela vai para gestora. Se a gestora não resolver, ela vai para RH. Se o RH não resolver, vai para o jurídico. Você sabe quem eu sou? Eu sou a sua última instância. Você já queimou todas as barreiras. Ficou branco.
Foi demitido na semana seguinte. Você já pulou direto, né? Foi demitido na semana seguinte. Nossa. Que eu já falei, eu fui direto, falei, porque minha gestora estava doente. Claro. Meu gestor era em Atlanta. Eu falei, cara, não vou falar com o meu... Tem que resolver, né? Não, não vou falar com o meu gestor em Atlanta por causa de um mimimi de um cara aí. Aí eu falei, fui falar com ele, foi super inconveniente. Eu falei pra ele que não foi bem-vindo e ele insistiu. Sim. Aí ele, não, vamos sentar e conversar com ele. Ele achou que ele não tinha feito nada de errado. Esse é o problema. Exato, mas ele não fez nada de errado, só que, cara, tava vindo de mim. Ninguém nunca me tirou a minha voz. Sim. Nunca me tirou a minha bom. voz. Então, assim, por isso que eu falo, essa cultura... A Orange foi, assim, pavimentou pra mim. Até hoje eu sou super grata, eu vejo, eu abato palma, o pessoal tá ainda, tem algumas pessoas que ainda estão lá, outras já se aposentaram. Eu falei, gente, nossa, como é que as coisas mudaram, né? Foi um shift tão grande que eu fui de multinacional para empreendedora depois, então. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Bacana. Show, tá preparada? Vamos começar? Vamos. Então vamos lá. Nath, na sua opinião, existe um excesso de inovação nas empresas hoje? O que você acha? E até usando esse teu gancho, tua visão de multinacional para empreendedora. O que você acha? Então, já de casos que eu já vi acontecer, inovar dentro de uma empresa é muito difícil. É muito difícil. Porque você tem negócio política de reembolso, política disso, política daquilo. O funcionário não está com calo, não tem nada incomodando ele. Ele, no final do mês, ele vai receber o salário dele. Não tem nada, talvez ele tenha uma problemática com bônus nele, qualquer coisa, mas assim, ele está recebendo, ele vai receber o salário no final do mês se ele produziu uma coisa ou não produziu uma coisa. Então, inovação, para mim, o intraempreendedorismo, ele é muito difícil de acontecer. Algumas poucas empresas eu já vi acontecendo, mas faz uma spin-off e as pessoas se retiram da empresa para poder crescer, para depois ser adquirida pela própria empresa, até se for o caso, ou a própria empresa fica com participação. Mas o intraempreendedorismo é muito difícil. Eu imagino. É muito difícil, porque sufoca. Um dos motivos também da gente abrir a aceleradora 21212 foi porque a gente era da Movile. A Movile era a Anytime do Rio, que fez fusão com a Compera de Campinas. Depois comprou a Iavox, depois comprou a Movile, depois fez blá, 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 virou a Movile, que depois virou, muitos anos depois, comprou o iFood, né? Então, as pessoas conhecem como iFood, né, hoje em dia. Então, pô, inaugurei o departamento jurídico do iFood, entre aspas, né? Se você for pensar, depois de várias fusões, ok. Encurtando muito a história. Mas o pessoal, depois de um certo tempo, falou, Nath, a gente está saindo da operação. Os fundadores estão saindo da operação. Eu falei, por quê? Porque a inovação aqui está sendo esmagada. Eu acredito. Aí eu falei, bom, a gente estava, tipo, os smartphones tinham acabado de chegar no Brasil. Eu falei, e a gente tinha 95% dos nossos produtos era a base de SMS. Aí eu falei assim, isso aqui não vai... Não vai dar certo. Não vai dar certo, não vai dar certo. E aí, então, eu já tinha pulado para outra oportunidade e aí eles me puxaram de volta falando, Nath, olha só, a gente vai abrir alguma coisa, a gente não sabe o que é, mas você é uma advogada empreendedora. Aí eu olhei pra cara dele assim... Como assim? Primeira vez que alguém me chamou de empreendedora. Defina aí uma advogada empreendedora. O que é? Aí eles, você só procura solução, você vê o problema, você procura a solução. Você não só vê problema, você não é advogado não. Aí eu, entendi. Porque também, senão, passavam com um trator em cima de mim, né? É como se fosse uma arma, né, sua. Então, é uma questão de sobrevivência. Assim, questão de sobrevivência. Ou o jurídico é aquele... E eu teve um lugar que eu fiquei nessa transição, que, eu pedi... Gente, eu acho que eu tava assim, todo santo dia eu queria sumir dali. Sumir, porque eu tinha que responder e-mail, você pode seguir sem o aval do jurídico. Aquilo me matava por dentro... Aos pouquinhos. Como é seguir sem o aval do jurídico, né? Tipo, você toma um risco, o jurídico não vai tomar o risco. Então, para mim, o jurídico não era parceiro. O jurídico era como um auditor, desculpem os auditores, mas assim, meu Deus do céu. Então, assim, era uma pessoa, um X9 ali, não era parceiro, não jogava junto, não era do mesmo time. Sim. E teve um amigo meu que falou, Nath, você é a goleira. Se passou de você, passou. Mas tem um time inteiro na frente antes de chegar até você. Sim. Só que se passou de você, passou. Aí já era. Mas então eu falei, bom, legal, então. Eu gostei de ser goleira, né? Então, de novo, analogia de menino, né? Pois é, não tem como. O universo ainda é masculino da tecnologia, infelizmente. Vamos lá. E quando a tecnologia começa a atrapalhar mais do que ajudar?
traz essa sua visão também do mundo né, das multinacionais e do empreendedorismo, do mundo das startups que você tem atuado ultimamente. Eu acho que quando começa a atrapalhar, porque a tecnologia não está resolvendo um problema real. A minha sincera percepção é isso. A gente brinca na Great Ventures, eu tenho meus sócios, são assim maravilhosos. Eu não poderia estar mais feliz em ter meus sócios das minhas diferentes empreitadas, eu não poderia ser mais feliz. Mas os meus sócios brincam, é nice to have ou é um must have? É uma dor feia que ninguém quer mexer ou é um vento de cauda que está todo mundo ripado, que todo mundo querendo mexer? A gente sempre tenta olhar, quando a gente investe, a gente não tenta olhar várias coisas, mas um desses pontos esse, assim, muito forte. É um nice to have, é um must have. Must have, ele não é cortado quando o dinheiro aperta, ele não é aquela dor que de fato existe, né? Então, quando você pensa em inovar dentro de uma grande empresa, e é um nice to have, teve até um caso na Orange, não, vamos implementar esse processo. Quando eu olhei, eu falei, isso aqui vai criar 2 horas a mais do meu dia de trabalho, sendo que eu já estou trabalhando até 1 hora, 2 horas da manhã, a mais do que eu de fato já. E não vai me resolver nenhum problema aqui, mas vai ter um controle maior de não sei de quê. Aí eu, não. Levantei a mão, já fui lá. Gente, olha só, o que eu tenho que fazer para isso daqui durar 5 minutos? Aí fomos trabalhar juntos para poder fazer com que o meu processo, o processo das pessoas que precisava, o compliance precisava, não me atrapalhasse no meu dia a dia, porque eu era one woman show. Literalmente. Jurídico Latam, one woman show. Então, isso para mim foi uma escola muito grande, até de ver como a tecnologia pode atrapalhar, que é mais um processo, mais isso. Mas quando é um must have, você passa por um momento turbulento de processo, para depois o negócio funcionar e ir super azeitado. É a tal da maturidade. Né? A gente tem falado bastante aqui. A diferença entre o nice to have e o must to have é exatamente isso. O que de fato nós temos, aí a gente tira totalmente o chapéu entre startups e multinacional. Como empresa, o que a gente tem? Maturidade para implementar nesse momento, para que de fato tenha resultado. Então, assim, eu acho que essa analogia entre o nice to have e o must to have, ela é imprescindível, principalmente quando a gente fala de IA. Né? O mundo, ele hoje está sendo consumido pela transformação digital e as empresas achando que é bacana fazer post. Eu tenho que ter, mas por que você tem que ter? Você tem políticas já acertadas na empresa que contemplem isso? A sua estrutura organizacional, ela tá a par disso? É um projeto que vai trazer benefícios corporativamente ou para uma única área? Isso não é pensado. Eles estão interessados no post, nos views, nos likes. Não, vou dizer que a gente está implementando, que a gente está trazendo. Então, isso é muito importante. É muito bacana o que você está falando em relação ao que de fato é prioridade e o que vai trazer melhoria operacional e o que é de fato modinha e que não há a maturidade necessária, né? Eu vou até mais longe. Nas startups, quando a gente recebe os decks para olhar para investimento, é tudo desenvolvido através de IA. É isso. Aí a gente olha assim, aí a gente faz uma reunião de produto, cadê o IA aqui? Não, isso não é IA, isso é um prompt no chat GPT. Você está Exatamente. De caminhar. Isso é um prompt no chat GPT, isso aqui não é IA. É isso aí. E assim, fazendo até um outro paralelo, na Cyberlabs, a gente estava falando de IA em 2017. 2017. E a gente era um nice to have. É isso aí. Era um nice to have ainda. E só que pandemia chegou, um dos nossos produtos que começou com uma brincadeira, como sempre, tudo começa com uma brincadeira, né? Era um produto, um produto assim de você... A gente tinha um dos sócios que tinha uma cobertura, só que quando tinha música lá em cima, ninguém ouvia a campainha embaixo, ninguém conseguia entrar. Literalmente era isso. E aí ele falou assim, cara, eu vou agora colocar uma forma de abrir a porta sem tocar a campainha. E aí ele pegou foto do Facebook, do Instagram, que eu não sei quem, então ela já identificava o seu rosto e abria a porta. Você estava autorizado para abrir a porta. Aí assim, foi maravilhoso. Só que isso depois... 2017. Isso já em 2017. E aí isso depois se transformou num produto que o core
do Rio de Janeiro usou para poder contar quantas pessoas tinham na cidade do Rio de Janeiro, do grupamento, que não podia, que não podia ter grupamento de pessoas por causa da Covid. Logo depois, né, que a gente começou a se socializar novamente. Mais ou menos, ainda estava naquele período. Assim que viram a nossa tecnologia, falou, tua tecnologia conta pessoas? Isso. A gente consegue, dá para fazer. Aí, ok, a tua tecnologia presta até, como é que é a questão de temperatura das pessoas? Sim. A gente, vamos verificar. Então, então assim, pelo rosto, você conseguia ver a temperatura da pessoa. Se a pessoa tinha ou não tinha, né? Exato. Se ela tava com vírus, se ela não tava. Não é tá com vírus, mas tá com uma temperatura corporal maior. Diferente, entendi. Então, assim, não é só aquelas câmeras que apareciam, isso já era época de Covid, né? Uhum. Então, assim, vários produtos eram nice to have, começaram com uma brincadeira, né? E de repente se transformaram num negócio no must have, uma necessidade, né? Então, isso pra gente, a gente viu esses shifts acontecendo com relação a IA especificamente. E agora, como investidora, a gente olha, ai meu Deus, a pessoa tá achando que a gente é quem, né? Eu fico imaginando, devem vir coisas absurdas. Não, a minha sócia e eu, a gente tenta segurar as expressões, porque somos muito expressivas. A gente tenta seguir, a gente no WhatsApp, ai meu Deus, não sei o quê. É aquela conversa paralela, né, que sempre tem, né? A reunião tá rolando, mas a gente tá se comunicando aqui com um colega pra desabafar, botar pra fora o que a gente tá sentindo. Exato. É complicado. Vamos lá. E aí, Nath, dentro da sua experiência, onde geralmente está o erro? Na ferramenta, no processo ou na cultura? E eu gosto muito de falar sobre, eu sempre trago cultura, governança, enfim, porque eu não vejo esse olhar direcionado. Na verdade, eu não enxergo as empresas dando importância, de fato, na cultura, na parte de governança. Eu vejo muito missão, valores, cultura da empresa nos sites, lindo, maravilhoso, mas que não é utilizado realmente. O que você acha disso? Então, também tem um outro problema, que é o problema entre o computador e a cadeira, né? Sim, isso aí. Esse eu acho que é um dos piores. Mas, não, eu sentiria assim, eu acho que todos eles são problemas grandes, mas se eu tivesse que escolher um, para mim seria cultura mesmo. Por quê? Cultura... Tem, inclusive, muitas ferramentas, muitas startups de RH hoje que se focam exatamente na questão de cultura. Sim, eu acho que ela quebra qualquer coisa. Você pode ter um processo muito bem definido, né? Você pode ter a tua equipe muito bem preparada, treinada, mas se a cultura da empresa não for uma cultura pré-estabelecida, todo mundo de acordo, com o conhecimento de todo mundo, o negócio não funciona. Né? Divulgado, né? Outra coisa que para mim é um absurdo. É a falta de divulgação da cultura da própria empresa para o próprio colaborador. Se o colaborador ele não sabe o que a empresa faz, o que a empresa espera, como a empresa funciona, quais são os valores que ela tem, como que ele vai se doar da melhor forma possível. Isso é muito importante. Não, eu acho que chega a ser pior. Quando a empresa vai lá e fala que a cultura é essa, a pessoa age dessa forma. E não é isso. Não é isso, exatamente. No dia a dia não é isso. Uhum. Então, assim, nessa período de transição que eu fiquei, eu precisava de um RG de um presidente. Não, Orange, as portas todas abertas. Foi, cara, me levantei. Oi, você pode me emprestar teu RG 5 minutinhos só para tirar uma xerox que eu preciso para um processo A, B? Eu fui super claro, transparente, não sei o quê. Eu recebi uma chamada. Você tem que falar comigo, que eu tenho que falar com não sei quem, que eu tenho que falar com não sei quem. Aí isso ia demorar 2 dias, eu resolvi em 2 minutos. Essa era a empresa que era Portas Abertas? Não. Ah, tá. Essa não era a empresa Portas Abertas. Porque eu peguei o gancho que eu trabalhei durante muito tempo numa empresa que o slogan dela era: nós somos uma empresa de portas abertas, mas que não era. Para você conseguir entrar naquela porta ali, você tinha que falar com a secretária, que ia olhar a agenda e que 99,9% das vezes te devolvia dizendo: ele essa semana não pode, ele está ocupado. Eu falei: cadê as portas abertas, gente? Não dá pra gente bater na porta e ser recebido, isso não existe. Não dá, mas, exato, eu fui da Orange, que é uma cultura super forte e, de fato, implementava, que eu falo, cultura é possível. Se a Orange podia fazer isso, por que nas outras empresas não dá? Eu acho que eu vim muito mal acostumada também. Não, te preparou, mas te deixou mal acostumada. Muito mal acostumada. Eu vim muito mal acostumada, que eu falava assim, gente, eu sei que o negócio funciona. É só querer. Claro. Então, e aí depois eu fui para a Móvel, que tinha essa cultura, mas depois ela acabou se ficando grande demais, cresceu muito rápido também.
É difícil você manter a cultura também quando cresce muito Sim. rápido. Eu acho que isso também é um problema das startups. As startups, se ela não estiver crescendo em média 33% ao mês, tem alguma coisa errada, digamos assim. Então, tem startups que estão crescendo a velocidade. Eu começo com 2 fundadores, 2 anos depois tem 400 funcionários. Como é que uma empresa dessa mantém uma cultura forte? É muito difícil. É muito difícil. Então, assim, eu brinco que é growing pains. E aí, onde eu atuo bastante, quando eu estou assessorando minhas startups, quando eu sou, ou a gente é investidor também, eu também auxilio como mentora, como consultora, ou como conselheira mesmo, nesses growing pains, porque todas elas passam por isso. Mas é impressionante, porque como a gente já viu uma empresa assim, já vim de outra empresa assado, tem muitos anos de experiência, teve um dia que eu tinha uma reunião, eu tenho uma reunião semanal com um dos meus babies, eu brinco que é baby, né, que eu pego pra criar. E aí eu falei... E te respeitam? Com certeza. Que maravilha. Com certeza. E aí eu tava falando com ele, eu falei, vem cá, hoje não tem nenhum assunto jurídico, vamos cancelar a reunião? Não, Nath, não. Falei, aí de repente ele, não, vamos marcar a reunião. Eu falei, tá bom, a reunião tá fixa, vamos lá. Aí ele, Nath, isso é minha terapia empresarial. Aí eu olhei pra cá. Então tá, beleza. Peraí que eu vou botar aqui alguma coisa a mais. Mais uma coisa no currículo, terapia empresarial. Exatamente. Porque ele falou, Nath, você já passou por tantos perrengues, às vezes você não sabe como resolver, mas você tem uma ideia de talvez procurar não sei o que, ou talvez olhar para o lado, e é sempre... E isso é uma coisa que minha sócia lá na Great Ventures fala muito. A jornada do empreendedor, do CEO, do CFO, do C-Level, é muito solitária. É verdade. Porque a hora que ele tem que tomar decisões difíceis, ele não pode comunicar para o resto da empresa. Que está tomando decisão difícil, claro, que vai ter que fechar, vai ter que reduzir, vai ter qualquer coisa. Então, são decisões que isso vai corroendo por dentro, e isso faz parte do nosso dia em dia, infelizmente. Teve uma empresa na pandemia, eu me lembro que era abril de 2020, ele sempre manda mensagem, pergunta se pode falar e tudo. Ele me ligou, de primeira. 8 horas, coisa estava errada. Deu 8h00, me ligou. Nath, como é que eu peço falência? Eu, não, peraí, calma. Nossa. Calma, tipo... Começar o dia assim é complicado. Não, e ele esperou dar 8h da manhã para me ligar. Provavelmente ele não dormiu. Não dormiu, com certeza. Eu, não, calma, deixa eu ver, vamos falar com fulano de tal, vamos falando com ciclano de tal. A gente consegue reestruturar, mas eu tenho muitos funcionários na folha de pagamento. Eu falei, calma, a gente pode sentar com todo mundo, falar, olha, uma situação, tipo, totalmente atípica. E assim, ele teve o apoio de toda a empresa. Ele teve apoio de toda a empresa de falar assim, olha, gente, eu não tenho dinheiro para pagar o salário de todo mundo. Qual é o empregador que na CLT, do jeito que a CLT é, abre de forma tão assim clara e transparente, gente, eu não tenho dinheiro até no final do mês para pagar o salário de todo mundo. Não, a gente reduz, depois a gente faz empréstimo aqui, depois a gente faz aqui. Tudo foi acertado e ele não teve problema nenhum até hoje. Então, assim, e ele também teve uma cultura muito forte ali que ajudou ele a navegar esses períodos turbulentos da pandemia. Sim. Então, eu fiquei bem impressionada também de coisas boas. Sim. A empresa superou, né? Voltou, depois da pandemia, voltou mais forte ainda, um pouco reduzida, mas voltou mais forte ainda. Uma das coisas que ele fez, olha, quem quiser sair, eu ajudo na recolocação, eu contrato pessoas. Então, assim, é questão da humanidade. Que bacana. Tipo, humanizar o CEO, né? Ou um empregador, né? E a gente está nessa fase de... Eu brinco muito, CLT, PJ, não sei o quê. Eu falei, gente, olha só, todo mundo é igual, todo mundo é ser humano, vamos sentar e conversar e ver onde que está doendo você e onde está doendo aqui, vamos tentar chegar no meio termo. Então, acho que essa questão de cultura foi muito forte, que sobreviveu a empresa, mas também matou empresas. Acredito. E para você, acha que é tão comum implementar uma tecnologia e abandonar ela depois, em pouco tempo? Focado no que a gente está falando aí sobre essa falta de maturidade que a gente tem, né? E com as modinhas que surgem. Então, assim, a empresa ali, a coleguinha, concorrente, fez. Vou fazer. Não tenho maturidade, não tenho governança, não tenho uma cultura definida, não tenho... Mas vou fazer porque... E aí o negócio não dá certo. Como é que você enxerga isso? E traz pra gente essa visão das startups e das multinacionais. Como que você vê esse movimento nos dois polos? Então, eu vou inverter um pouco. Tá. Eu acho que quem está olhando o coleguinha do lado não está olhando para o principal. É o cliente. Exato. Quem é o cliente? Teu cliente é esse? Ele que vai pagar a tua conta? O que ele precisa?
Se teu coleguinha do lado está implementando, talvez porque ele achou alguma coisa ali, mas você também tem que estudar. Sim. E aí o pessoal, não, vamos funcionar lá fora, nos Estados Unidos, vou trazer aqui para o Brasil. Meu filho, coleguinhas são, tipo, os clientes são diferentes. Não tem como. Será que lá é uma dor, aqui não é uma dor? E eu brinco, o México, por exemplo, está 5 anos atrás da gente. Então, o que bombou, tipo, Groupon, Peixe Urbano. Bombando lá agora, tá bombando lá agora. Eu falei, caraca, que legal, sabe? É isso aí. São Então, universos totalmente diferentes. Então, assim, se o coleguinha está implementando, talvez porque ele fez uma boa pesquisa, descobriu o que é isso, mas você também tem que fazer a sua pesquisa. Se a sua pesquisa se comprovar que o coleguinha está certo, então vai. Vê e vê onde ele errou e tentando errar igual, né? Vamos sempre fazer erros novos, né? Isso. Mas é o consumidor, é o cliente. Quem é que paga a sua conta? Eu sou a mentora do Sebrae também. Legal. Gente, eu fico assim, gente, olha só, o teu cliente é esse? Não. Quem é que paga a sua conta? Esse. Aí por que você está prestando serviço para esse? Porque sem esse eu não consigo fazer. Então, esse aqui é o teu canal de distribuição? Não. Aí meu Deus, vamos lá. Fiquei perdida. Não, e aí, eu aceitei esse projeto porque esse projeto foi um bom dinheiro e falei, mas desviou o foco da sua empresa, você não sabe para quem você tá, qual é o teu produto. Às vezes você dizer não é muito difícil, mas se você tiver uma boa pesquisa, saber exatamente quem é a sua persona, seu cliente, tudo, eu acho que as chances de dar errado são menores. Não quer dizer que não deem. Sim, claro. Mas são menores. Várias empresas que eu, inclusive, já inaugurei, já fiz e já saí, eu saí porque eu vi, gente, isso daqui está muito à frente do tempo. Está muito à frente. Aquele movimento que a empresa, ela vendeu 10 anos depois, se ela tivesse aguentado 10 anos, ela vendeu maravilhosamente bem. Uma que começou 2 anos atrás. Isso aí. Mas a outra que começou 10 anos atrás, ninguém queria, não era nada, tipo, não tinha valor, né, no mercado. Não via valor. Então, via valor. Tem uma empresa que era da acelerada da 21, que era entrega de produtos de supermercado. Delivery. De mercado, de supermercado. Pelo aplicativo, você escolhia. E pelo aplicativo ele falava quais receitas você conseguia fazer com aqueles ingredientes que você comprou e com as sobras, quais outras receitas você conseguia fazer. Falei, gente, que maravilhoso isso. Mas estamos falando de 2011. 2011. Não ia funcionar. Não estava pronto, o mercado não estava nem online. É isso aí. Aí, o que estava bombando naquela época era comparativo de preço, que o café é mais barato aqui do que mais aqui. Que supermercado? Então, era o que estava bombando em 2011, não isso. E aí você vê iFood hoje, olha só. É uma máquina, né? É impressionante. É por isso que eu falo, às vezes é o early, muito early, né? Exatamente, com certeza. E aí, levando em consideração aí essa parte de inovação que a gente está falando, na sua visão, o que a maioria das empresas não entendem sobre transformação digital e ainda acreditam que sabem ou que têm maturidade e acabam fazendo? O que você vê? Eu acho que existe esse movimento muito grande no mercado sobre a transformação digital, mas muitas das empresas, eu nem sei, outro dia eu estava lendo uma pesquisa, parece que 70% das empresas ainda não têm estrutura suficiente, maturidade para isso, mas mesmo assim elas insistem até para chamar de seu, né, uma IA, uma transformação digital, a inovação para dentro da empresa e acabam não tendo bom resultado. É isso que eu estou falando, o intraempreendedorismo é muito difícil. E 2, transformação digital como objetivo não é. Não deveria de ser. Pois é. Isso deveria ser uma coisa natural que vem com a cultura da empresa. E aí, em algum momento do tempo, você concluiu essa transformação digital. Eu entendo mais isso. Mas uma empresa que, meu objetivo é ter a transformação digital, os objetivos deveriam ser totalmente outros. Isso aí seria só um meio, não o objetivo final, não a meta, a linha de chegada. E por causa disso, a transformação digital normalmente acontece quando você adquire uma empresa e essa empresa vem com uma cultura totalmente diferente, totalmente proativa, efetiva, lean, né? Que a gente chama de lean, e vem e questiona, mas por que isso você faz isso? Por que você faz aquilo? Tipo, uma outra pessoa perguntou para mim, Nath, eu falando de emprego público, essas coisas todas, a pessoa recebia um e-mail
que no e-mail fala assim, segue em anexo a convocação, ou segue em anexo não sei o quê, da reunião. Aí você abria o arquivo PDF, alguém tinha escrito no Word, tinha colocado as informações com o Google Meets, tinha assinado, tinha escaneado, tinha anexado ao e-mail, e aquilo era um anexo e-mail. Falei, por que não jogou pro e-mail? Simples. Tipo, não entendia. Então, assim, aquilo pra mim, gente, não tô acreditando que isso ainda existe. Mas de novo, eu acho que eu tô mal acostumada. Pode ser. Eu tô mal acostumada, Pode porque muito do mercado que me envolve não é de Não. startup, não é de inovação, não é disso e aquilo. E eu respiro isso o tempo todo. Então, quando eu vejo um negócio, nossa, isso é irado. Isso realmente é uma coisa totalmente diferente que eu não vi. Inovadora. Aí sim, mas é muito difícil eu falar que é Sim. inovadora. Eu falo, deram uma roupagem nova, hein? Ou seja, pegaram a mesma coisa, pronto, aqui, ó. É isso aí. É isso aí. É a falta da maturidade que a gente está falando. Então, assim, eu acho que, voltando para sua pergunta, a inovação, a transformação digital normalmente acontece por um fator externo. Pode ser uma implantação de um projeto também, né? De um sistema novo que está trazendo para a empresa. Mas como é que é? Não é no amor. Vai na dor. Não, vai na tudo dor, bem, é isso, com vai na dor. certeza. Vai na dor. É aquilo, não tem outra opção, né? Ou vem um concorrente e Sim. muito mais eficiente, pega o mercado, ou e às vezes até startups, isso que é bizarro. Sim. Isso que é uma bizarrice. Ou vem um projeto desse, ou vem uma empresa que foi adquirida e os meninos entram ali naquela estrutura já questionando tudo. Foi dado carta branca pra garotada. Exatamente. E aí essa garotada agora vem aqui resolver meus problemas, eu tô há 30 anos no mesmo cargo. Então, É isso. é isso. Exatamente. Muito bom. E para você, como é que a gente alinha as expectativas entre a TI e a área de negócio? Eu vivo trabalhando esse relacionamento. Primeiro que eu acho que a TI ela deveria ser parte integrante de toda a área de negócio. Corporativa, porque se não tiver a TI, o corporativo ele para. Então, assim, eu não consigo entender ainda as empresas que trabalham dessa forma. Não, é a área de TI separado, a área de negócio... Não, nós somos... Uma unidade. Uma unidade. Como é que você vê isso, essa distinção, essa separação, e como é que você lida, principalmente aí no teu mundo de startups? Então, no mundo de startups, a gente obviamente tem uma escala muito menor, né? Então, assim, são 3 fundadores, 4 fundadores, às vezes 2 fundadores, um de TI e um de negócios, né? Então, tem que trabalhar junto, porque senão o negócio não funciona. Uhum. E TI é um bicho estranho, né? Ou é aquele braço curto, estranho, né? E caro. Né? Né? Mas ou é aquele braço curto, que tá o tempo todo só ali, não sabe o que acontece em volta, e às vezes você tem que cutucar ele. E não é ele que normalmente faz a pesquisa de usuário, né? Então, quando você chega com uma pesquisa, olha, o teu usuário acha isso daqui, é errado isso daqui. Mas isso daqui demorou um tempão para implementar isso. Mas o teu usuário funciona não sei quanto tempo, E né? no teu usuário não quer isso, o teu usuário quer assado. Então, eu acho que também tem que ter essa conversa. Como que eu vi já resolver? As minhas 2 experiências, assim, que eu senti na pele. Uma na Orange, uma delas. Obviamente, a gente brinca, eu tinha minha sala, vivia no Olimpo, tinha minha sala de porta aberta, mais sala. Sim. Nath, você vai descer pro Open Space. Por quê? Porque temos um problema muito sério. Eu falei, comercial vende o que não tem. E o TI não consegue implementar porque o comercial vende o que não tem. Sim. E sendo que lá embaixo tinha o comercial e tinha o TI. Uhum. Eu falei, gente, eu vou ficar onde? No meio. Não, você tá de sacanagem. Eu vou ficar no meio. Então eu Vai ouvia. ligar essa galera aí. Eu ouvia o comercial vendendo, aí eu levantava a mão, falei assim, isso não existe não. Ó, aqui, ó. Alô, aqui, amigo! Ó, olha, não quer ir falar com ele do lado, ele tá vendendo pro cliente lá, vai lá. Então, assim, eu tava vendo essa troca e eu ouvia as pessoas reclamando aqui, e quando vinha o contrato, porque o jurídico, a gente tinha o contrato para assinar. Então, eu conseguia ser uma barreira de ver algumas coisas que não davam muito certo. Um filtro, né? Um filtro que não dava muito certo. E aí a gente... Olha, isso aqui que você está vendendo, o SLA é impossível. Mas o cliente quis isso, a gente consegue. Aí o TI quase... Enlouquece. Enlouquece. É isso. Então, uma das... Não deu 100% certo, mas eu achei que... Eu comecei a entender melhor qual era o problema do comercial, qual era o problema do TI. Eu tentei implementar isso nos contratos, nos processos e tudo.
o outro ponto é que o pessoal ia para a rua vender, voltava com o projeto vendido. Ó, temos uma semana para implementar. Ah, como assim? Não, temos uma semana para implementar. Eu falei, olha só, vamos para tudo. Não é bem assim. Não é bem assim, a gente já vendeu, o dinheiro já entrou na conta. Se vira. Uhum. E a outra forma também, que era quando criava um produto novo. Eu comecei a ver que se eu era só a goleira... Muita coisa ia dar errado, né? Não, iam passar por cima. Tudo, eu não ou ia ao contrário. Não, iam passar com trator por cima de mim. Eles ou me bypassavam, ou iam passar com trator em cima de mim. Ah, ela não é parceira, ela não é isso, você não quer vender? Então, tipo, tira ela. Sim. É meio assim. Aí eu comecei a participar de reunião de marketing, reunião de criação de produto, reunião de promoção, reunião de tudo, assim, que eu começava a falar, eita, olha só, isso daqui... Pra minimizar, né, um pouco. Vai um pouquinho pra direita. Se você for um pouquinho pra direita, vai funcionar. Mas eu consigo te bloquear melhor. E aí, quando já vinha o produto meio que mastigado, testado, que eu não sei o quê, eu já sabia que tipo de contrato que eu tinha que fazer, já sabia que tipo de problema que podia dar. Então, isso já criava um processo muito mais rápido do que era antigamente, que era só reação. Então, quando é só reação, eu acho que não funciona muito bem. Quando você traz para unidade, e aí quando você cria grupos pequenos, você tem que criar uma pessoa de TI, dentro do grupo, pessoa de TI, pessoa de negócio, pessoa sempre de uma área diferente, dentro do mesmo grupo. Então, quando você tem um projeto, você tem que criar esses grupos. Com certeza. Com mix, né? Um mix de cultura, de cargos, porque isso que dá oxigenação. É verdade. Então, nesse ponto de vista, como que você consegue evitar tantos atritos? Nessa forma, eu tive uma reunião, foi sexta-feira, 5 horas da tarde. Não, a gente já está vendendo, a gente já está mandando esse contrato. Eu falei, eu não revisei o contrato. Ah, mas a gente tem esse produto desde... A gente começou a montar esse produto em abril. Falei, você tinha meu e-mail, você tinha isso, você tinha aquilo. Eu não recebi nada até agora. Você podia ter me acionado, né? Com certeza. Em abril, não agora. 5 horas da tarde de uma sexta-feira. O que você quer? Um milagre? Aí, tipo, não dá. Não dá. Eu fui super sincera. Falei, olha só, o que você está me pedindo aqui é praticamente impossível. A gente tem que revisar tudo. E eu não tenho condições de ver isso final de semana. Infelizmente, esse final de semana realmente não tinha condições. Eu já trabalhei muito final de semana. Mas esse final de semana não tinha condições. Eu falei, olha, não tenho condições. Você tem que me dar um prazo. Ah, mas a gente já está vendendo. Não pode vender. A proposta comercial não é sua praia? Sim. Faça a proposta comercial, deixa o contrato para mim e o contrato vai estar pronto. Vai estar pronto no prazo que você me der. Falta de comunicação. Eu acho que é um grande gargalo das empresas. Se não tiver uma comunicação muito assertiva, onde todos estejam participando, uma hora ou outra vai dar um problema. E aí, muito ligado nisso, o que você entende sobre essa falta de escuta entre as áreas operacionais e tecnológicas, né? A falta de comunicação, o que ela pode acarretar dentro de uma empresa? Prejuízo. Total, né? Custo, eu acho, né? Prejuízo. É simples, né? Não é só custo, é pessoas se sentindo desmotivadas, turnover. Turnover, então, exatamente. assim, tudo isso custa para a empresa. Tudo isso custa. Então é prejuízo, sinceramente, não tem outra palavra para isso. Mas ainda assim, existe, né? Existe, mas de repente vem uma empresa que não existe, passa por cima. É isso, exatamente. Então, e eu vejo muito isso até na área de tecnologia. Você está na ponta, uma empresa que super funciona, de repente ela some. Como assim? Ela sumiu. Do nada, né? Do nada, perdeu os clientes, perdeu isso, fechou, pediu falência. Eu não lembro o nome, não lembro do que era, mas foi uma coisa tão chocante que 2 anos atrás a empresa estava aí. Aí eu mandei para minha sócia, você lembra dessa empresa? Sumiu. Sumiu! Ela, que isso? Sumiu. Nossa. É isso. Indo super bem, tipo, investimentos, rodar de investimentos altos, que eu não sei o quê. Eu falei, gente, onde foi parar esse dinheiro? Cadê? Mas é isso aí. E aí, o que você acha que seria o ideal para lidar com equipes que resistem à mudança? Na sua visão. E aí traz também pra gente, porque assim, eu acho que esse comparativo entre as multinacionais e as startups é muito legal. Porque o que funciona numa, nem sempre vai funcionar na outra. A didática de uma para outra é totalmente diferente, né? Então, o que você acha e como lidar, né, com a resistência a mudanças num mundo tão
inovador que a gente vive, né? Onde a gente pisca, o negócio já ficou ultrapassado e já tem uma coisa nova. A pessoa quando a pessoa é individual e é resistente à mudança, ou ela muda de área ou ela muda de empresa. Infelizmente, gente, temos que ser realistas. Exatamente. Teve um caso que o gestor assumiu uma equipe de 7, o gestor olhou assim, esse e esse são muito bons, tem a cultura correta, que é o que eu quero implementar, os outros 5, eu vou aos poucos ir substituindo. Não deu uns 6 meses, porque demorou por causa de burocracia, não deu uns 6 meses, os 5 fizeram motim, foram reclamar do gestor para alta direção, e a outra direção já sabia que eles já iam... Claro. Gente, dali, motim. Né? Feio, né, isso? Não, e aí ficou comprovado que aquelas 2 pessoas, de fato, eram as pessoas certas que iam ficar, né? Então, se você é uma pessoa que resiste à mudança, eu acho que resistir é que nem galho. Se você resistir ao vento, você vai quebrar. Você tem que ser maleável. É isso. É ir para um lado e ir para o outro. Dançar conforme a música. Dançar conforme a música. Você não precisa, pula. Aceitar tudo, não. Pula, claro mas não. que altura? Eu, quando falo isso, eu falo para pouquíssimas pessoas. Quando a pessoa fala um negócio para mim, eu falei, que altura? Tipo, porque eu confio cegamente na percepção daquela pessoa. É igual médico, né? De 0 a 10, qual é a intensidade da dor? É mais ou menos isso. Qual é a altura? Qual a altura? Mas se você não for uma pessoa que é resistente à mudança, ou você tem um motivo muito forte e você tem que se expressar e você talvez esteja certa, que vem um nice to have e vem top-down. Não, olha só, o top-down não faz o que eu faço. O top aqui não faz o que eu faço. Esse negócio aqui só vai me atrapalhar, que foi o meu caso. Só vai me atrapalhar. Eu levantei a mão na hora. Eu falei, gente, olha só. Isso daqui, ou vocês contratam alguém, que eu sei que não tinha budget, ou vocês vão ver que eu não vou fazer isso daqui. Eu sou até um pouco rebelde, né? Mas as minhas empresas... Nath, eu te mandei uma mensagem no Slack. Aí a outra, te mandei uma mensagem no Discord. Nath, você viu a mensagem? Não. Por quê? Falei, eu não entro no Slack, não entro no Discord. Se quiser me mandar uma mensagem, ou é e-mail ou WhatsApp. Se for emergência, me liga. Ferramentas corporativas, exatamente. Me liga. Mas assim, se eu for ver Slack de 3 empresas, ou de 15 empresas, ou de 24 empresas, qualquer coisa, ou ver o Trello, ou ver isso, ou ver aquilo, eu vou ficar louca. Com certeza. E eu vou perder coisas. Eu tenho certeza, nenhum ser humano, é muita informação que a gente recebe hoje em dia. E ser metralhada de demandas de todos os lados, ele acha, e para ele é aquele único canal de comunicação, para mim não é. Então a menina, eu já tô te mandando pro WhatsApp, que eu sei que eu te mandei no Slack, mas eu sei que você não vê o Slack. Mas no Slack tá mais explicado. Então tá bom, eu vou entrar no Slack especificamente para olhar o seu ponto. Para olhar o seu ponto, aí tudo bem. Mas eu não fico com o Slack pipocando ali, nem ligo mais. Aí a minha sócia, Nath, você podia pelo menos... Não dá. Não dá, é WhatsApp e e-mail. E já é muita coisa, né? Já é muita coisa. Nossa, tem cliente meu, Nath, eu vou te colocar jurídico, @. Então o quê? São 5 e-mails? Pois é. Aí eu, É muito complicado. É muito complicado. A vida de hoje em dia é muito bombardeada de informação, de demanda, de tudo quanto é lado. E aí, além de tudo, a gente é mãe, é esposa. Tem uma casa para cuidar, tem família, tem pai, tem mãe para cuidar, tem irmão. Então, assim, em algum momento você tem que equilibrar. Se desligar também, né? Eu acho que a palavra é difícil, né? Desligar, eu sou uma pessoa que infelizmente não desliga muito, nem meu marido. Então a gente consegue administrar isso, né? Às vezes a gente acha reclamando do outro, mas assim, a gente tem trabalhos muito demandantes. Meu filho cresceu sabendo da mãe que trabalha e... Filho, eu tô numa reunião. Oi! Sempre tem. É isso aí. Então pronto, já sabe como é que é. O mais novo já não tá muito ainda acostumado, não. Já quer naquele momento. Vai no colo, então vai passar a reunião no colo. Eu acho que a pandemia trouxe isso pra gente, né? Mas eu já fazia isso antes da pandemia. Sério? Eu talvez, assim, eu sei que existiam, né, pessoas que já faziam, mas não era tão tolerável, sabe? A pandemia, ela humanizou. Acabou. Humanizou. Eu tô com meu filho sem escola e meu marido, então assim, ou ele vai participar sentado no meu colo ou eu não vou conseguir participar. O que você precisa? O que você prefere? Né? Então isso, de fato, a palavra é essa, humanizou. E eu acho bacana, porque assim, eu descontrai, né? O meu filho faz muito isso também. E ele vem, ele beija,
E aí ele já abraça, porque ele quer uma atenção não só minha, ele quer a atenção de quem tá na reunião. Tipo, essa é minha mãe. Essa é minha mãe. É. E aí eu apresento, aí eu paro. Gente, olha, Benjamin. Aí ele fala, aí 30 segundos, ele já se bastou daquilo e vai. E não me perturba mais, sabe? Ele queria só aquele momentinho. Então, eu acho que hoje em dia é fundamental isso. Mas eu fazia isso antes da pandemia. E muito legal. Inovadora, olha aí. Mas é porque nunca tive... Era muita coisa, né? Muita demanda. Mas não é nem isso. Eu nunca tive esse... Quer dizer, eu tive, porque quando eu comecei a empreender sozinha, eu fiquei um pouco com medo do pessoal mais velho, que tinha esse preconceito de mulher mais nova. Aí, foi, né, voltando para esse negócio de preconceito, lembrando, talvez, sim. Mas teve uma reunião que o meu filho estava começando a engatinhar, ele é o mais velho. E aí eu falei, gente, olha só, a babá não veio, eu preciso cancelar a reunião. Não, Nath, vamos lá fazer a reunião. E era cliente novo, que eu estava prospectando. E aí eu falei, gente, desculpa, não vou... Tá bom, podemos fazer a reunião, mas eu vou fazer do celular e sem vídeo, porque eu tô com meu filho. Não, Nath, pode ligar o vídeo tranquilo. Ai, mas que... Como faz, né? Tá bom. Tá bom, vambora. Aí eu liguei o vídeo, deixei no chão, eu tava num tapete. O meu filho engatinhava, eu puxava meu filho. E eu respondia a pergunta. Meu filho engatinhava mais um pouquinho, eu puxava meu filho, não sei o quê. E aí, todas as perguntas que ele me fazia, eu tava dando as costas pro vídeo, puxando meu filho, fazendo não sei o quê, evitando que caísse alguma coisa em cima do meu filho. Tipo, aquele caos materno. Sim. Que, assim, foi uma reunião caótica. Imagina. Foi uma reunião caótica. Eu falei assim, gente, não perdi o cliente. Perdi. Óbvio que eu perdi o cliente. Do nada, ele te adorou. Ele amou Ele aquilo. falou assim, e uma semana depois ele voltou, Nath, se você consegue me responder com o pé nas costas, fazendo tudo que você estava fazendo naquele momento... Eu tô super garantido. Eu tô super garantido. Eu falei, mas você participou da mesma reunião que eu? Ele falou, Nath, se você não tivesse ligado o vídeo, a gente não teria noção da capacidade que você tem. Tá vendo só? Só uma mulher tem essa capacidade. É realmente isso nossa, essas reuniões caóticas que eu lembro até hoje de coisas assim que eu fico, gente, isso foi pré-pandemia. Muito legal. Foi pré-pandemia. Então, assim, depois que aí eu comecei a criar um pouquinho mais de coragem. Vou mostrar meu filho, vou falar que, Sim. tipo, eu sou mãe de criança pequena, mas eu continuo trabalhando, continuo entregando, continuo fazendo as coisas. Sem perder nenhum valor por causa disso, pelo contrário. Exato. Minha preocupação anterior foi realmente sanada com esses meninos falando, Nath, a gente quer você. Que bacana. Que bom que a gente abriu o vídeo aquele dia. Aí eu, tá bom. Tá. Obrigada, filho. Valeu a pena, né? Com certeza. É isso. Nath, baseada nas suas experiências, quais decisões fazem a diferença na hora de alinhar tecnologia e propósito? Tá, vamos lá. Tecnologia e propósito. Propósito, defina propósito. Então, propósito de fazer com que aquela tecnologia funcione. Voltando muito nesse ponto que a gente pegou. Falta de maturidade, mais fácil, porque o colega está fazendo, é modinha, e aí o propósito ele se perde. A tecnologia está ali, mas não há propósito para aquilo. Então, como é que você vê isso? O propósito alinhado a, de fato, ter maturidade e fazer com que a tecnologia funcione. Tem um líder. Tem que ter um líder. Quando é muito cacique para pouco índio, não funciona. Eu costumo dizer que cachorro que tem vários donos morre de fome. Exato. Exato. Então, se não tiver um líder, de fato, tocando bumbo, a empresa inteira não se engaja, a liderança não se engaja, e dar voz àquele líder também, eu acho que também é muito importante. Voz, espaço, confiança, credibilidade. Autonomia. Tipo, levantar a mão, não tá dando certo, vamos mudar o curso aqui, vamos mudar a rota, mudança de rota, porque não tá dando certo, porque o propósito não tá sendo atingido. Isso aí. Então, eu acho que o propósito chega quando tem um líder que é aquilo ali. Se ele não entregar aquilo ali... Acabou. É um incentivo, né? Não. É aquele incentivo. É um incentivo ruim, mas né? É aquele incentivo, mas é um incentivo que todo empreendedor tem no final do dia. Mas o dele é falta de dinheiro na conta no final do mês. É isso aí. Maravilha. Pra gente fechar as perguntas, me responde. O que mais dói? A falta de tecnologia ou a adoção mal feita? Então, tem tecnologia que às vezes era para uma coisa e serve para outra. Exatamente. Então, assim, eu não acho que a adoção mal feita. Às vezes você pensava que era uma coisa e se transformou em outra. E como é que é, hein? Deu nisso? Deu nisso. Então, assim, você vê muitas tecnologias, inclusive questão de medicina também, né? Que era para uma coisa e depois... Um exemplo clássico. Estudo, né? Científico acaba saindo numa coisa diferente, né? Totalmente diferente. Mas vamos botar um mais clássico, Coca-Cola.
Ela é um medicamento. Ela é boa para várias coisas, inclusive, né? Bem, ainda é, né? Um pouco suspeito, mas eu adoro. Pois é, mas um a negócio ruim geração que é nova, muito bom. eu li que a geração nova não... Meu filho não toma de jeito nenhum. Não toma Coca-Cola, não fuma, Graças bebida a Deus alcoólica por está isso. reduzindo. É isso aí. Por isso que essas empresas de bebida alcoólica estão fazendo aquelas bebidas zero. Sim. Então, assim, porque a nova geração, eu fiquei até impressionada Não com tem isso. consumido. Eu vi esse estudo recente, mas voltando, então Coca-Cola, por exemplo. A Coca-Cola é uma que era para uma coisa e serviu para outra. Quantas vezes a gente viu uma tecnologia, mas, de novo, eu acho que é uma questão de má pesquisa do que o usuário precisa. Ou você identificou errado a sua persona. Então, não entenderia como uma má adoção. Uhum. Porque aquele empreendedor, eu falo muito isso, aquele empreendedor que é aquele empreendedor batalhador, eu chamo de batalhador, que ele chega numa reunião e fala assim, você tem esse problema, você tem essa dor, ele tem que convencer ao outro lado que ele tem um problema, que tem uma dor. Não é fácil. Não é fácil, é todo dia mais de um leão por dia. Eu falo assim, você é batalhador, porque você pode ter pesquisado, isso é uma dor de fato, mas as pessoas não dão o valor. É verdade. Sabe, segurança é uma delas. É isso aí. Sabe, segurança é uma delas. Então, é uma dor. E a pandemia que estamos sofrendo é isso hoje em dia. É uma dor e é algo necessário hoje, imprescindível, eu diria assim. Imprescindível. E aí eu vejo startups que conseguem se implementar, mas às vezes por causa da cultura ágil, essas coisas todas, não é um mamute andando devagar, mas é uma coisa super, tipo os Velociraptors, né, andando super correndo. A startup consegue olhar a questão de cibersegurança com carinho, com calma, com dedicação. Por que uma grande empresa não pode? Exatamente. Então, eu vejo essa questão, não é adoção má da tecnologia, essas coisas. Realmente propósito de achar que aquilo ali, de fato, é uma dor e tem que ser dada atenção. Muito bom. Muito bom. Agora a gente chegou no momento escolha rápida. Eu vou te dizer, desculpa, alguns temas, tá? E aí você me responde com uma palavra só. Fica super à vontade, tá? Tecnologia. Mundo moderno. Inovação. Inovação, eu diria ripada. Por quê? Todo mundo é inovador. A palavra blazer virou blazer. Todo mundo é inovador. Ah, tá. É verdade. Você tem razão. Empreendedorismo. Você que é uma grande empreendedora. Espartano. Literalmente espartano. Você conhece a história? Depois a gente tem as outras coisas, mas depois eu falo sobre isso. Espartano. Maravilha. Mulheres na liderança. Mulheres na liderança. Acho que é uma visão madura do mundo. Eu fico feliz com isso. Eu também. Mas é uma visão muito madura com isso. E eu vou além. Eu tenho uma grande amiga minha que é trans também. Uhum. E eu também tenho uma investidora que também é trans. E as duas são líderes das multinacionais delas. Mas você acha que tá nessa parte feminina delas? Certeza. Certeza absoluta. A minha amiga, ela já tinha esse senso, esse sentido. Até descobrir que era. Aí eu falei, nossa, quando ela me contou, eu falei, encaixou. Eu sabia. Encaixou perfeito. Então, eu acho que mulheres na liderança e outros tipos de visões, como mulheres trans na liderança também, eu acho que é uma visão madura do mundo corporativo. Maravilha. Futuro. Meu futuro sempre vai ser de ajudar os próximos, mas tem que ser uma palavra só, né? Deixa eu pensar. Não, fica à vontade, vai. Pode falar. Abre o coração. O futuro para mim é, não sei, viajar, continuar viajando, continuar fazendo o que eu faço. E eu sou tartaruga ninja, eu vivo com o computador nas costas, mas eu estou viajando o mundo. Então, eu acho que futuro é mobilidade, pode ser. Bacana. Eu acho que a palavra certa seria mobilidade. Mobilidade. Bacana. Porque eu acredito muito nessa forma de você trabalhar. Eu fui para Curaçao com meu marido, meu filho, meu mais novo ainda não tinha nascido. Cara, eu vi 2 desenvolvedores trabalhando de um banco com o pé na areia e bebendo a cervejinha deles lá, todo o código lá. E eu falei, gente, é isso, ó. Eu nasci para isso, inclusive. Eu nasci para isso. Olha só. E eu falo muito isso é muito cultura nas empresas que a gente trabalha. Todo mundo é remoto. Legal. Então, para mim, isso é mobilidade.
Mobilidade. O remoto, já que você falou, ainda existe essa... Eu não diria uma visão ruim, mas talvez o desempenho que a gente teve durante a pandemia, né? Assim, existem... a empresa em que eu estava na pandemia, ela triplicou. Tá? E aí vem a minha visão, né? Eu não preciso de ninguém me assessorando, eu não preciso de ninguém me controlando. Eu funciono dessa forma, Eu mas também. existem as pessoas que não funcionam. Exato. Então, assim, o remoto ele é ainda um universo que a gente está experimentando, mas que para mim é vida. Porque eu tenho a possibilidade de estar um pouco mais com meu filho, eu curto a minha casa, eu estou trabalhando, eu estou na cozinha, eu estou trabalhando, o notebook está do lado, eu vou ao banheiro, o notebook está do lado, e eu estou no escritório, enfim. E eu tenho qualidade de vida, eu não precisei acordar mais cedo, eu não precisei entrar no carro, eu não precisei, enfim, e estou me dedicando ainda mais. Sim. Porque na Você pandemia, tá feliz. total, eu não estou tão cansada, não estou tão estressada, estou dentro da minha casa, estou segura, né? Então, eu vejo isso como um ponto muito positivo. Mas ainda existe esse movimento agora até de volta aos escritórios. total. Que eu acho assim, gente, eu fico assim, gente, retrocesso. Me Totalmente. desculpem quem acredita Totalmente. nisso, mas para mim é um retrocesso. Eu tenho a seguinte visão: o funcionário que não funciona no remoto, a não ser que de fato seja algo operacional, né? Ele não é para estar ali na empresa. E ele vai funcionar aqui com chicote? Exatamente. Simples. Gente, olha só. Todo mundo é grande aqui. Ninguém tem que ser babá de ninguém. Não somos mais crianças. Não, ninguém é criança, todo mundo é adulto. Ninguém tem que ser babá de ninguém. Então, se você precisa de alguém dando chicote, tem alguma coisa errada. É exatamente isso aí. Ou o cara tá no lugar errado, ou ele realmente não é um bom funcionário, de fato. E aí? É isso. Nath, antes da gente terminar, a gente tem um momento Pode Ler e Ver, né? E aí a gente pede para que o convidado traga um livro, uma indicação de filme, série, enfim. Hoje a gente vai falar do nosso livro, né? E aí, para vocês que não sabem, eu e Natália nos conhecemos nesse projeto incrível que foi esse livro, Mulheres na Tecnologia, onde várias mulheres incríveis participaram, contaram a sua história, suas dores, né? E como conseguiram chegar até onde estão hoje. E foi um prazer te encontrar lá, principalmente porque você era do Rio, né? A gente estava numa minoria muito pequenininha, né? A maioria era São Paulo. E eu queria que você falasse um pouco dessa sua participação, de como foi o convite, como você recebeu, e o que você achou de ter um livro que vai ficar na prosperidade aí, tá? Para os seus filhos, para os seus netos, incentivando mulheres. E eu digo, eu puxo muito isso para todo mundo, não é só para mulheres. A gente está aqui numa bandeira de mulheres porque a gente está querendo nosso espaço. Mas é para qualquer pessoa que tenha o coração aberto e que queira aprender alguma coisa que a gente já aprendeu para que facilite a vida deles. Conta um pouquinho pra gente. Então, foi um convite, LinkedIn, gente, LinkedIn funciona. LinkedIn, exatamente. LinkedIn funciona. E foi um convite, eu achei interessante. Eu já escrevi livros técnicos, então, livros Mentoria. de direito das startups, eu já escrevi alguns livros técnicos, mas nunca um livro sobre a minha vida, sobre a minha carreira. As pessoas até sabem, mas a minha infância quase ninguém sabe. Então, para mim, isso aqui foi uma exposição. Para mim também. De quem eu era como pessoa, porque as pessoas me conhecem a Nathalie profissional, sim, não a Nathalie pessoal. Alguns, obviamente, me conhecem a Nathalie pessoal. Sim. Somos já clientes que já viraram meus amigos. Mas é um nicho, né, pequeno. Sim, mas conhecer a história dos meus pais, da minha trajetória, do que o meu pai passou no trabalho dele, como que eu vi essa situação toda do ambiente familiar e como o ambiente familiar apoiou meu pai no trabalho humanitário que ele fazia. Então, poucas pessoas têm essa noção. E falam, Nath, por isso que você é adaptável, por isso que você... Porque desde pequeno, né? Já é uma cultura sua, da tua família. Era sobrevivência. A palavra certa é sobrevivência. Só que a gente mudava de 2 a 4 anos de país. Quando eu estava começando a fazer amizade, eu tinha que mudar de novo. E aí você mandava cartas para os amigos, depois de um ano as cartas paravam. Você tinha que fazer novos amigos, você tinha que fazer uma... Os vínculos se perdiam, né? Mas aí... então, para mim, isso foi uma exposição que eu fiquei um pouco desnuda nesse ponto. Porque muitas pessoas não sabiam disso. Eu acredito. E aí falam, Nath, essa história loucura da sua família...
É isso. Essa sou eu. Sou eu. Então, muitas pessoas falaram, pô, parabéns. Foi muito legal, né? Nisso foi. Obviamente, eu tive que mostrar pra minha mãe, porque minha mãe, ela morre de medo de preconceito, ou de todas essas coisas. Eu falei, mãe, olha só, vou dar alguns poucos exemplos. Aí minha mãe, ai, meu Deus do céu, filha, você vai colocar isso mesmo no papel, pra ficar pra todo mundo ler? Eu falei, vou, mãe, eu acho que a gente deve. E aí eu estou incentivando a minha mãe também de escrever um livro da história deles, mas a minha mãe escrever, querer inspiração e tudo, porque foram tantas coisas que aconteceram. Meus pais foram 27 anos de carreira. Eu vivi 18 anos desses 27 anos, até meu pai se aposentar. Então, para mim, isso foi muito forte. E com a parte da tecnologia, como eu já palestro muito, sou mentora do Sebrae, e as pessoas já me conhecem, me viram, como é que é? Menino, é um investidor já bem mais velho. Eu te conheci estagiário. Você não conheceu, não. Olhei pra cara dele. Isso foi no Web Summit. Agora, você não conheceu, não. Você não me conheceu como estagiária, não. Aí ele, não, eu te conheci sim. Fulano de tal falou que você era estagiária. Eu vou entrar e falar com ele. Você me conheceu, era plena já. É porque eu tenho essa carinha de jovem aqui, eu agradeço pelo elogio lá embutido. Exatamente. Mas eu não era estagiária, não. Exatamente. Então, assim, eu acho que a parte da carreira, as pessoas também verem que eu sempre disse sim para as coisas que apareciam na minha frente, até porque eu tinha, uma coisa muito forte minha, e minha mãe fala que eu sou maluca, mas tudo bem, eu tenho um pouco medo de ser feliz. Quando eu tô 100% feliz... Você já quer outra coisa? Não. Eu acho que vai vir alguma coisa e vai derrubar tudo. Entendi. Então, eu me agarro àquela felicidade de uma forma, e isso é para os meus empreendimentos, isso é para minha família, isso é para com meu marido. Eu tenho tanto medo da felicidade, quando eu sinto que eu estou feliz, eu falo, gente, vai vir algum terremoto aí e abalar tudo isso. Então, eu tenho que aproveitar o momento agora. Então, isso para mim foi muito forte na hora de escrever o livro. Eu acredito. Foi muito forte. Para mim também. Foi uma experiência muito inovadora. Porque não é falar só sobre tecnologia, né? É se expor de uma forma como você ainda não tinha feito. Né? Então, valeu muito a pena e valeu também pelas pessoas, pelas mulheres maravilhosas que eu conheci, totalmente inspiradoras de fato, e eu acho que a gente precisa, inclusive, fazer um 2 dele aí, trazendo um pouco mais de tecnologia, talvez, mas do que mudou, né? Antes livro e pós-livro. Eu acho que também faria sentido a gente dar um segmento para esse projeto tão incrível, né? O projeto é incrível. Realmente, de novo, é para incentivar outras mulheres a empreender, a entrar nesse mercado. Eu e você, aparentemente, a gente entrou no teu capítulo fala muito, você entrou de sorte, fui escolhida. Por isso que o meu é escolhida, exatamente. Você foi escolhida. Eu, assim, o meu francês me jogou para uma empresa multinacional, porque eu não tinha ninguém na área que me indicasse para um escritório de advocacia. Então, assim, foram situações que foram acontecendo. E eu fui me agarrando ao que aparecia na minha frente, porque eu não sabia até quando aquilo ali ia durar. E eu acho, eu também como empreendedora, como eu não sei até quando isso vai durar, então eu me agarro ao que as oportunidades que eu tenho do jeito que tem que ser. Maravilhoso. Nath, tô muito feliz de você estar aqui. Desculpa a minha voz novamente, mas eu não podia deixar de participar desse encontro com você e de te ouvir, porque é inspirador de fato. Eu acho que não só para mim, mas para todo mundo que for assistir, isso vai trazer uma luz, um acalanto também para muita coisa. Eu acho que essa visão que você trouxe entre a multinacional e as startups é uma coisa muito bacana de se analisar, porque não é receita de bolo, né? Não funciona para todo mundo, em qualquer lugar. Então, isso é uma coisa que deve ser levada em consideração. Eu queria muito te agradecer. Gostaria muito que você tenha, espero que você tenha se sentido bem, se sentido confortável. Maravilhoso. E a gente vai falar mais sobre isso. Eu estou combinando com todas as mulheres que estão participando aqui do Lição Tech, de que a gente, na próxima temporada, a gente vai fazer uma V2, trazendo outros tópicos, porque a gente tem muito o que falar. E eu acho que tem muita gente boa como você para vir aqui e trazer conteúdos novos para as nossas pessoas. Eu super agradeço o convite. Quando você falou assim, eu falei, interessante. Interessante, mas assim,
do que a gente vai falar? Não, então, é porque a tecnologia é muito amplo. Muito, muito. Então, é um assim, universo total. mas assim, muito obrigada pelo convite, adorei. Realmente eu me senti super à vontade Que aqui. bom. Então, realmente, eu acho que é essa pegada one-on-one, é um Isso. one-on-one, né? Então, Olho no olho, né? Isso é tão bom. Face to face, eu acho que é importantíssimo. E no mundo digital que a gente vive hoje, tá tão difícil encontrar, né? Você faz encontros virtuais com as pessoas. Não, eu quero estar. Eu tenho até alguns convidados que, eu tô de São Paulo, vamos fazer. Não, eu quero estar com a pessoa. Eu quero trocar essa energia, porque isso aqui que acontece é tão maravilhoso que só no presencial que a gente consegue. Então, muito obrigada, de verdade. com certeza, E a gente vai obrigada. falar muito mais sobre isso. Não, perfeito. Se Muito Deus obrigada pelo quiser. convite. Eu que agradeço. E chegamos ao final de mais uma edição do Lição Tech. E o meu agradecimento vai totalmente para essa mulher incrível aqui que nos acompanhou hoje. Foi muito bom te receber mais uma vez, tá? Pessoal, eu gostaria de pedir que vocês assistam, que vocês compartilhem, que vocês deixem pra gente aí perguntas pra Nathalie também, tá? Ela responde. A gente vai trazer o LinkedIn dela, vai falar um pouquinho do que a gente abordou aqui, de qual foi a pauta, dos assuntos. Então, tragam pra gente todas as dúvidas que vocês tiverem, curtam, compartilhem e, por favor, desculpem a minha voz, que hoje não tá legal, mas no próximo Lição Tech a gente vai estar bem legalzinho aqui para vocês com um tema maneiro, uma outra pessoa incrível, só para que vocês assistam a gente. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo Lição Tech.